livro do profeta Miqueias. Miqueias viveu em uma pequena cidade chamada Moraste, no reino do sul de Judá, por volta da mesma época de Isaías. E ambos os reinos do norte e do sul de Israel haviam se separado havia tempo, e ambos haviam violado a aliança com Deus de Israel. Então Miqueias alertou que Deus iria trazer o malvado império da Assíria para conquistar o reino do norte e dizimar Jerusalém. E ele também alertou que depois deles, a Babilônia traria ainda mais destruição. Como todos os profetas, Miqueias falou em nome de Deus para acusar Israel. Ou, como ele disse no capítulo 3, eu estou cheio de força, com o Espírito de Deus, com justiça e poder, para declarar como Israel se rebelou. E então, a maioria do livro explora as acusações de Miqueias e seus avisos do julgamento de Deus para Israel. Mas Miqueias também tinha uma mensagem de esperança que combatiam esses avisos, sobre a restauração que Deus traria do outro lado de seu julgamento. E se você se aprofundar no livro com a gente, você vai ver como isso funciona. As primeiras 2 sessões do livro se desenvolvem as acusações de Miqueias e avisos contra Israel e seus líderes. A primeira parte abre com uma descrição poética de Deus aparecendo sobre Israel, da mesma forma que ele fez no Monte Sinai. Há fogo, fumaça e terremoto. Mas ele não veio para fazer uma aliança dessa vez, ele veio para trazer seu julgamento sobre Israel pelos 500 anos de rebelião. Miqueias nomeia todos os vilarejos e cidades de Israel que são culpadas por toda essa rebelião. Deus está vindo por causa deles. Mas por que exatamente? Então Miqueias começa uma briga com os líderes de Israel. Ele diz que eles se tornaram ricos através de roubos e ganância. Ele faz alusão à história de Acabe, roubando a vinha da família de Nabote, em 1 Reis 21. Mas também é por causa da corrupção dos profetas de Israel. Eles estão bem felizes em oferecer as promessas da proteção de Deus para qualquer um que possa pagá-los. Não, diz Miqueias, Deus retirou sua proteção de Israel. Na segunda sessão de acusações, Miqueias descreve ainda mais como os líderes e profetas de Israel cometeram graves injustiças juntos. Eles governaram a terra através de subornos. Eles penderam a justiça em favor do rico, e os pobres são deprivados de sua terra, de sua segurança e sua esperança. E tudo isso é uma violação das leis da Torá, que declara ser ilegal vender terras que pertencem às famílias, mesmo que sejam pobres. E então nós descobrimos que o julgamento de Deus tomará a forma de uma nação opressiva que virá conquistar o reino do norte, Jerusalém e o templo, que serão reduzidos em ruínas. Agora, esses são avisos bem rígidos e não são a palavra final. Cada uma dessas sessões se conclui com uma impressionante mensagem de esperança. Primeiro, um poema sobre como Deus é como um pastor de ovelha que irá resgatar e reunir seu rebanho, que é o remanescente do seu povo. E ele irá trazê-los de volta ao bom pasto e se tornará o rei mais uma vez. O segundo aviso da sessão se conclui mostrando essa imagem e o templo de Jerusalém em ruínas. E Miqueias diz que isso não será permanente. Um dia, Deus irá exaltar seu templo. Ele irá encher o templo com sua presença e encherá a cidade com o remanescente do seu povo. Então o propósito de Deus é fazer Israel um lugar de encontro entre os céus e a terra, para que todas as nações venham para Jerusalém, onde Deus se tornará o rei de todas as nações, trazendo paz para a terra. Agora, essas 2 conclusões dos poemas de esperança, elas são muito poderosas. Na próxima sessão do livro, elas se desenvolvem ainda mais, num esquema belíssimo de uma série de poemas que são inteiramente sobre a esperança futura de Israel e das nações. Então, nós aprendemos que, após o ataque dos assírios, Israel será conquistada e exilada para a Babilônia, mas de lá Deus irá restaurar o seu povo e trazê-los de volta para a terra deles. E então, nós aprendemos que na Nova Jerusalém, o novo rei messiânico da linhagem de Davi virá. Ele nascerá em Belém e irá reinar em Jerusalém sobre o povo restaurado de Deus. Finalmente, nesse reino messiânico de Deus, o remanescente fiel do povo de Deus irá se tornar uma bênção entre as nações. Mas ao mesmo tempo, Deus irá trazer seu julgamento final e removerá o mal de seu mundo. A última sessão do livro retorna ao padrão de avisos seguidos de esperança, que vimos nas primeiras partes do livro. Então Miqueias expõe contra as práticas econômicas injustas dos líderes de Israel, e como isso está destruindo a terra e seus habitantes. E aqui Miqueias oferece suas famosas palavras que sumarizam o que ele queria dizer para Israel a seguir o Deus deles. Ele disse a vocês, humanos, o que é bom e o que o Senhor requer de vocês, que façam justiça, que amem com misericórdia e que caminhem humildemente com Deus. 6:8. É exatamente isso que Israel não tem feito e por isso eles encontraram sua ruína. Entretanto, o livro termina com outra poderosa nota de esperança.
Israel é personificada como um indivíduo que está sentado sozinho, envergonhado e derrotado. É uma imagem clara da destruição de Israel e do exílio. E esse indivíduo está esperando pela misericórdia de Deus, e ele suplica a Deus para que o ouça e o perdoe. Mas por quê? Por que Deus deveria ouvir e perdoar seu povo rebelde e sem fé? Bem, o poeta oferece duas razões. Primeiro, ele diz que é por causa do caráter de Deus. Quem é Deus como você, que perdoa os pecados e a rebelião? 7,18. Ele sabe que a misericórdia de Deus é mais poderosa que a fúria e seu julgamento. E a segunda razão é por causa das promessas de Deus. Ele diz: você se manterá fiel a Jacó e à sua aliança de amor com Abraão, como você jurou há muito tempo. Agora, essas são as palavras finais do livro. Elas são uma alusão às promessas da aliança de Deus com Abraão e sua família, no livro de Gênesis, que todas as nações encontrariam as bênçãos de Deus através da família de Abraão. Mas para se tornar uma bênção para as nações, Israel precisa primeiro ser fiel ao seu Deus. E isso explica esse vai e vem entre o julgamento e a esperança no livro de Miqueias. Se Deus irá abençoar as nações através de Israel, então ele precisa confrontar e julgar o mal entre o seu povo. Mas seu julgamento é o que leva à esperança, porque a aliança amorosa de Deus e suas promessas são mais poderosas que o mal humano, e seu propósito definitivo não é destruir, e sim salvar e redimir. Ou como as palavras que conclui o livro dizem, Deus se alegra em uma aliança de amor, e ele novamente irá demonstrar compaixão. Ele acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. 7:18-20. E é sobre isso que trata o livro de Miqueias.